Guilherme, uma satisfação muito grande ter você com a gente de novo, né, numa outra transmissão online, né, o Guilherme que já ministrou o primeiro módulo de odontologia do sono, e agora tem uns 15 dias, e agora a gente vai formar uma nova turma, né, Guilherme? Vamos formar uma nova turma de odontologia do sono, e os interessados podem estar aí mandando mensagem no nosso WhatsApp aí que a gente vai responder, tá? Isso aí. Guilherme, como eu estava falando, uma satisfação muito grande, né? A gente promover esse evento é sempre muito trabalhoso e ter a presença, ter a participação de pessoas amigas, de pessoas de um tempo de convivência assim com a gente, é sempre muito bacana. Ainda mais com um tema interessante, conforme você vai passar aí para a gente, né? Que é aí demonstrar a importância da atuação multidisciplinar, né, no tratamento relacionado à odontologia do sono. Guilherme tem um currículo bastante vasto em odontologia do sono, harmonização, periodontia, né, mas essa parte eu vou deixar para ele apresentar com calma aí. Guilherme, seja muito bem-vindo, gratidão aí por estar com a gente, uma excelente aula para você. Até daqui a Obrigado, eu agradeço vocês aí. pouco. Bom dia a todos, agradeço a presença de todos também, né? Bom, gente, então, só passando aqui para vocês, a importância da multidisciplinaridade com relação à odontologia do sono, né? Como é que o Alexandre já tinha relatado aqui agora, é importante a gente entender, né? Tudo que pinta de especialidade hoje em dia, né? A gente tem que ter sempre lembrar da nossa formação de base, né? Sempre tentar correlacionar todas as nossas especialidades, odontologias, as especialidades de base, para poder entender de uma forma mais apurada tudo que a gente vai se propor a fazer de novo, certo? E, além da odontologia, nós temos também a parte da medicina, né? Porque a odontologia, querendo ou não, né? Nós sabemos que a odontologia vem de uma base também de conhecimento de fisiologia, de patologia, de anatomia, de farmacologia. Então, não tem como a gente fugir, né, das nossas origens e tentar apenas, né, somente envolver com alguma área somente. Não tem, a gente tem que correlacionar, não tem como a gente fugir disso, né? E a odontologia do sono, eu falei até no curso, há 2 semanas atrás, nosso curso aqui pela TecDent, eu sempre falo isso, né, para os colegas, que a odontologia do sono não é uma especialidade nova, certo? Ela hoje ainda não é considerada uma especialidade dentro do rol, né, do Conselho Regional, mas ela tem vamos dizer, a sua jurisdição própria, né? Eles têm a odontologia do sono, tem a Associação Brasileira de Sono, certo? E tem uma associação, e dentro dela tem a Associação Brasileira de Odontologia do Sono. Então, não que ela seja 100% independente, porque, como eu falei, né, a gente não consegue fugir e se envolver somente naquela área que nos interessa, né? A gente também tem que se envolver sempre com o que a gente tem conhecimento de base, conhecimento geral. E na odontologia do sono não é diferente, tá? Então, ainda faltam alguns caminhos ainda a percorrer até ela se enquadrar, né, no rol do Conselho Regional de Odontologia, no Conselho Federal de Odontologia, tá? Mas, de qualquer forma, se a gente puder pesquisar, né, vocês vão ver que a medicina do sono já existe, passou pelo mesmo caminho. Então, o caminho, acredito que seja da mesma maneira, tá? Pode ser que leve um tempinho ainda, mas eu acho que é importante a gente sempre largar na frente e ter o conhecimento de que é uma área muito importante pelos resultados que ela apresenta. Então, quando a gente faz um tratamento de um paciente, a gente se integra não só o paciente, mas também as outras especialidades, que a gente não trabalha sozinho. Nós trabalhamos com médicos, trabalhamos com médicos de várias especialidades, ok? Nós trabalhamos com psicólogos, trabalhamos com nutricionistas, com fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nós trabalhamos com pessoal da educação física. Então, todos os processos que a gente percorre até chegar ao dentista, que fica, né, o dentista ele fica mais
disposto, né, a fazer o tratamento do paciente e não se envolver tanto com o diagnóstico. Apesar de que nós temos que ter também uma noção muito boa de diagnóstico, nós conversarmos com o médico, conversarmos com o fisioterapeuta, conversarmos com o nutricionista, com o fonoaudiólogo. Então, nós temos que ter um conhecimento muito bom, porque não é apenas a gente chegar e sair fazendo aparelho intraoral, fazendo tratamento de ronquiapneia através de cirurgia ortognática. Então, tem muita coisa, né? Porque não é somente a especialidade de odontologia do sono. Como eu falei para vocês, né? O bucomaxilo já trabalha muito com isso já. Então, já é uma especialidade que a gente vai conversar aqui hoje de integração da odontologia do sono com as demais especialidades. Então, um exemplo clássico, né, que trabalha muito com a gente, trabalha muito bem nesse tipo de tratamento, é o cirurgião bucomaxilo com as suas cirurgias de avanço bimaxilar. Então, é importantíssimo a gente ter esse conhecimento e saber a indicação correta. Quanto que vai ser feito a indicação para aparelho intraoral, para dispositivo? Quanto que vai ser mandado o paciente para poder fazer um tratamento com CPAP? Que são, né, são tratamentos que fogem um pouco da odontologia, mas entra na área da fisioterapia, entra na parte médica. E quando que a gente vai entrar na parte do tratamento de cirurgias esqueléticas, de cirurgias de tecidos moles? Então, tudo isso a gente tem que ter, né, o conhecimento total, o conhecimento geral, né, da especialidade. E a gente entra muito na especialidade médica, uma área que já é consagrada já, né? E eles dependem muito da gente nessa questão de tratamento, e eles costumam encaminhar bastante paciente para a gente, principalmente paciente a nível de tratamento clínico, que é através de dispositivos intraorais de avanço de mandíbula, para passagem positiva para passagem aérea, ok? Então, é importante a gente ter esse conhecimento e saber trabalhar em equipe multidisciplinar. Então, quando eu falo para vocês a integração com esses profissionais, né, de outra área, né, que não estão dentro da odontologia, mas eles estão trabalhando de uma forma muito... necessitando muito de um trabalho também multidisciplinar, né, multiprofissional. E a odontologia entra muito nisso. A odontologia é importantíssima no tratamento, né, mas nós temos que também atender o paciente sabendo do diagnóstico dele, como lidar e como orientar o paciente também com relação à higiene do sono, que vai ajudar muito a gente na hora do nosso tratamento também. Porque aquela história, né? Não adianta a gente somente tratar o paciente, por exemplo, com um aparelho e o paciente não adquirir hábitos positivos, hábitos saudáveis, a ponto de fazer com que esse aparelho se torne um tratamento de sucesso. Então, se o paciente faz uso de um aparelho, o melhor aparelho possível, e é um paciente que não tem um hábito bom de higiene do sono, que eu vou mostrar para vocês exemplos, o paciente ele vai simplesmente errar. Nós vamos ter falhas no nosso resultado. Tá? Da mesma forma que se o aparelho também não for feito de uma forma correta e o paciente for um paciente consciente, tiver uma boa higienização, também nós vamos ter um problema também aí de resultado. Então, a gente tem que estar muito atento, tá? De forma multidisciplinar e dentro também com conhecimento total do paciente, não apenas o conhecimento que nós temos de odontologia. Então, nós temos que abrir nossa cabeça, sair um pouquinho da caixinha e entrar no mundo da medicina, ok? Na aula que eu passei para a turma, né, nós falamos muito sobre isso, mostrei muitos exemplos, falei um pouco de fisiologia, falei um pouco de hábitos, falei um pouco de orientações, o que a gente tem que fazer com o paciente, e também falei sobre as questões que são de maior interesse para nós, dentistas, certo? Então, é importante a gente saber dosar isso. E também na parte da odontologia, dentro das especialidades, nós também temos a divisão entre as especialidades também. Então, por exemplo, nós sabemos que pacientes que vão fazer tratamento de sono, ele tem que passar por uma avaliação prévia com o clínico, nós temos que fazer uma avaliação prévia com o periodontista, nós temos que fazer uma avaliação prévia, se necessário, com aquele paciente que faz queixa de distúrbios, né, distúrbios temporomandibulares, que sejam musculares ou que sejam articulares. Então, nós temos que ter uma atenção muito grande a tudo que o paciente relatar para a gente e orientar para cada especialidade que venha anteceder o nosso tratamento, tá? E também
se for também uma situação paralela, também faz parte, isso é importante, tá? Então, por exemplo, a implantodontia, qualquer especialidade que vocês me perguntarem, ela tem uma certa ligação com a odontologia do sono no momento que você vai fazer o tratamento do paciente. Por exemplo, como é que nós vamos fazer o encaixe de um aparelho se o paciente não tem dentes na boca? Então, nós vamos ter que passar por um tratamento de prótese, né? E se for necessário, essa confecção de prótese vai ser colocada, certo? Agora, tem casos que não vão, que também não são ideais, talvez não teremos sucesso, mesmo o paciente fazendo uso de prótese que não seja realizado através de implantes dentários, né? Então, a gente sabe que a estabilidade dentro de um contexto, quando alguém vai usar um dispositivo, é importantíssimo. Se você usa um aparelho onde está encaixado numa prótese total e ela faz movimento durante a noite e solta, o paciente não vai ter resultado. Aquele aparelho não faz resultado, ok? Da mesma forma, o paciente, né, aliás, em contrapartida, o paciente que faz utilização de implantes dentários, principalmente protocolos, às vezes overdentures ou até implantes isolados, nós também temos a importância que nós devemos ter o conceito de ancoragem, né? Então, para colocação de dispositivo, necessitamos de uma ancoragem que nos facilite e coloque esse paciente numa situação nova, onde ele pode utilizar um dispositivo devido às suas questões agora de dentição, certo? Então, pode passar para mim, por favor? Só pedindo desculpa para vocês, eu não estou conseguindo passar porque o meu sistema aqui, o meu sistema operacional do meu computador não adequou aqui, tá? Então, infelizmente, eu vou ter que... Mas aí o pessoal vai me ajudando aí, por favor, tá? Então, só passando rápido aqui, né, eu sou especialista em periodontia, sou especialista em implantodontia, sou mestre em materiais, e agora, né, no ano passado, eu fiz o meu curso de capacitação e odontologia do sono no Instituto do Sono em São Paulo, uma escola maravilhosa, escola referência no Brasil inteiro, tá? Em grande parte de vários países do mundo também, as pessoas que estudam a odontologia do sono, ou medicina dentária do sono, né? Dependendo do país que vai levar o nome, né? Então, o Instituto do Sono é sempre muito conhecido, tá? Então, para aqueles que têm alguma dúvida, alguém que, né, queira conversar depois sobre as questões que eu estou falando com vocês aqui hoje, estou à disposição, tá joia? Além disso, também sou professor no Unifor, no Centro Universitário de Volta Redonda, sou professor de periodontia e professor de pós-graduação também, nível de especialização em pério. Sou professor também em São Paulo, um curso pela FAC7, né, que é a Escola de Sete Lagoas, em Minas Gerais, e de curso de especialização também, né? Estou com o Alexandre aí também, né, na Tec Dente, e outros cursos aí, se Deus quiser, a gente vai começar a divulgar bastante essa especialidade aí, que a gente tem que fazer o carro rodar, né? A gente tem que fazer, de fato, orientar os nossos colegas para a gente sempre conquistar, né, aquilo que a gente quer para poder orientar, né, todos os pacientes, todos os colegas da existência daquilo que a gente trabalha. Então, acho que a divulgação é sempre importante, tá? Pode passar, por favor? Então, pessoal, vou passar rápido assim nessas questões aí de parte escrita. Vou falar bastante com vocês, mas eu vou deixar assim, não vou falar muito o que está escrito não, tá bom? Então, só para a gente ter mais ou menos uma ideia de conceitos, sabe, com relação ao sono, né? O que seria o sono? O sono pode ser considerado uma consequência da inativação de alguns sistemas ou da lentidão deles. Então, por exemplo, se a gente tem, né, no caso, o paciente está dormindo, né, os sistemas fisiológicos, todos trabalham, tá? É lógico, eles vão trabalhar de uma forma diferenciada do paciente acordado ou em vigília, tá? Vigília é um termo que a gente utiliza também para o paciente estar acordado. Então, é um conceito importante para a gente ter, né, para entender o que seria o sono, porque é a base dos nossos estudos, e é uma consequência, né, de inativação de alguns sistemas e lentidão de alguns outros, que eu posso dar o exemplo para vocês, a questão
do sistema digestório, né? Então, se nós temos uma boa higienização, uma boa higiene do sono, se nós temos uma alimentação balanceada, por exemplo, 3 horas antes da gente dormir, nós vamos de forma contínua realizar a nossa digestão de uma forma equilibrada, né? Nada abrupto a ponto do paciente ter que levantar à noite para fazer alguma coisa, certo? Que vai interromper a sua noite de sono. Da mesma forma, serve para o sistema renal, certo? O sistema renal é a mesma coisa, ele vai também, a pessoa que consegue dormir bem, ele consegue fazer normalmente a sua filtragem, né? Todas as funções renais a gente consegue fazer sem que o paciente tenha necessidade de acordar e ter que fazer o xixi noturno, certo? Então, tudo que vem a interromper a nossa noite de sono, nós temos consequências disso, nós temos déficit do tempo de sono, certo? E tem pacientes, às vezes, que não vão nem conseguir dormir mais. Então, a gente tem que ter muito controle sobre isso. E o dentista, né, eu estou falando para vocês essas coisas, parece novidade para alguns, mas é importantíssimo, porque a gente vai tratar o paciente nesse nível mesmo. O paciente vai procurar a gente, nós vamos ter que esmiuçar mesmo a vida do paciente, através de uma anamnese, através de um exame clínico, exame físico, e o paciente vai ter que relatar isso para a gente, e nós vamos ter que orientar o paciente com relação aos seus hábitos, a mudança dos seus hábitos. Então, não tem jeito, nós vamos ter que passar por muita coisa aí, tá? E o paciente vai ter que estar conosco nessa briga aí, ok? Pode passar, por favor. Bom, então, não só o que cabe ao dentista com relação aos a sua forma de trabalho dentro do contexto do sono, porque o dentista, normalmente, ele vai ser requisitado por uma equipe multidisciplinar para fazer o atendimento do paciente para tratamento de distúrbios respiratórios. Normalmente, são distúrbios respiratórios, tá? Então, por exemplo, nós temos vários fatores vários distúrbios, várias doenças do sono, que o paciente pode até procurar a gente, mas nós vamos orientar o paciente a estar entrando em contato com aquele colega multidisciplinar que vai estar com a gente em outra situação, como médico, por exemplo. Então, o paciente vai chegar com insônia, nós não vamos tratar a insônia do paciente, nós podemos orientar o paciente, tá? Mas a forma de como o paciente vai ser tratado, quem vai decidir é o médico, ok? Ah, poxa, mas e aí, como é que vai ser? Ué, o médico vai decidir. Com medicação, né? Vai orientar o paciente com relação à terapia cognitiva, comportamental. Então, assim, vai encaminhar para o psicólogo. É o psiquiatra que atende? É o psicólogo que atende? Quem que vai tratar esse paciente? Então, são situações que toda a equipe tem que discutir e conversar para poder chegar no consenso. Porque faz parte isso, tá? E o dentista está inserido nisso aí. Mesmo que a gente não venha, mesmo que o dentista não venha tratar o paciente, nesses casos, em outros casos, por exemplo, como, por exemplo, parassonias, hipersonias, que às vezes precisa de um tratamento comportamental, ou às vezes um tratamento medicamentoso, isso tudo faz parte do conhecimento de todos os profissionais envolvidos no caso. Mas quem vai fazer o tratamento, quem vai decidir, normalmente é o médico. Porque nós não vamos medicar o paciente para qualquer tipo de tratamento. Ok? Então, da mesma forma que eles também, né, em alguns momentos, não vão interferir também no nosso trabalho quando nós optarmos em fazer uma cirurgia, por exemplo, ortognática, de avanço bimaxilar. Quando nós optarmos, de repente, pela indicação de aparelho intraoral. Então, nem todos os pacientes vão ser indicados para aquilo que a gente está proposto a fazer. Então, nós vamos ter que ter o respeito e o conhecimento para poder indicar para a oportunidade correta. Ok? Então, a gente sabe que 65% da população mundial sofre de algum distúrbio. Estima-se, né, por estudos que fizeram em São Paulo mesmo, pelo Instituto do Sono, que 30% da população sofre de distúrbios respiratórios, principalmente a apneia. É muita gente. É muita gente, pessoal. Tá? Então, é uma coisa assim que a gente tem que ter um conhecimento muito grande, tá? E saber a oportunidade correta de tratamento. E qual a indicação correta para aquele tipo de apneia que o paciente tem. Tá? Pode passar, por favor. Então, o
que seriam esses distúrbios respiratórios? Então, vocês viram que eu escapei agora para a área de interesse da odontologia. Tá? Não vou falar de parassonia, não vou falar de hipersonia, não vou falar de insônia, eu apenas citei, tá bom? Mas da área de conhecimento nosso, nós vamos ter que falar um pouco de distúrbio respiratório. E o distúrbio respiratório, principalmente, nós temos conhecimento, é a apneia do sono, tá? Hoje em dia nós temos, quando nós pedimos exames específicos para diagnóstico objetivo, nós temos apneia, hipopneia, e em alguns casos também nós temos também a resistência das vias aéreas superiores, a síndrome da resistência das vias aéreas superiores. Então, isso pode entrar tudo no que nós chamamos de índice de distúrbio respiratório, não apenas índice de apneia ou índice de apneia e hipopneia. Tá? Então, de qualquer forma, está caindo um pouco em desuso essa questão de utilizar o IDR para analisarmos o diagnóstico do paciente. Muitas clínicas nem fazem mais, muitas clínicas fazem o índice de apneia e hipopneia somente. Tá? Eu eu sou suspeito para falar porque eu prefiro muito mais que venha o IDR, né? Mas isso aí fica por conta do diagnóstico objetivo que é feito através dos laboratórios de polissonografia. Tá? Então, nós temos que ter atenção, não só pelo fato do médico estar encaminhando a gente para o paciente, falando assim, olha, fulano de tal, encaminhe o paciente com apneia leve para tratamento com dispositivo intraoral. Nós não vamos ficar restritos a isso. Até porque nós temos que ter conhecimento dos exames do paciente para saber se esse paciente, às vezes, ele tem uma apneia central. Será que pode utilizar aparelho com um paciente com apneia central? Será que o paciente tem uma boa saturação para poder fazer a cirurgia ortognática? Será que esse paciente vai precisar fazer vai ter que passar primeiro por uma terapia de emagrecimento antes de fazer a cirurgia? Será que tem que passar por algum tratamento de cognitivo comportamental antes de fazer a utilização do aparelho? Porque se a gente não fizer nada antes, o paciente não vai. O aparelho ou a cirurgia ortognática não vão fazer milagre. Então, é importante essa conversa que eu estou tendo com vocês do entendimento da multidisciplinaridade, tá? Isso é importantíssimo. Eu acho que todo mundo tem que colocar isso na cabeça. O dentista ele tem que sair, né, um pouco da caixinha, né, somente da boca, e partir para o conhecimento total. Né? A gente vê que, hoje em dia, né, as pessoas não estão se preocupando muito com isso. É cada um vê do seu lado. Mas eu acho que isso aí tem que cair em desuso, porque eu não concordo que seja assim. Né? Assim, eu acho que o profissional deveria ter um cuidado maior e ter um conhecimento total do paciente. Isso é importantíssimo. Tá? Então, é isso que eu tenho, né, para passar para vocês com relação aos distúrbios respiratórios, né? E, em específico, a apneia, que é o nosso principal desafio. Né? Lembrando que o ronco, né, a gente fala do ronco e tudo, que é o ronco que atrapalha, que incomoda, que a pessoa tem problemas sociais por causa do ronco, mas o ronco, ele atrapalha, mas ele tem ele funciona como um sinal para a gente poder, às vezes, estar tentando diagnosticar um paciente que pode estar com apneia e não sabe. Né? Então, o ronco ele serve como um sinal de alerta para o paciente. Nem todo paciente apneico vai roncar também, tá? Mas o paciente roncador, ele tem uma grande chance de apresentar algum distúrbio, certo? Nem todos, mas grande parte dos pacientes tem, certo? E principalmente pelo fato do ronco provocar vibrações na nossa região de orofaringe e hipofaringe, que vão provocar aquelas vibrações a ponto de inflamar a nossa região, aumentar de volume e prejudicar cada vez mais a passagem de ar. Porque quanto mais a gente aumenta o volume, mais a gente fecha a passagem de ar. Então, observe no desenho, né, o paciente respirando pelo nariz, respirando pela boca. Olha a língua fechando a orofaringe a ponto de não conseguir fazer a passagem de ar até a hipofaringe. Da mesma forma, quando a gente observa o nariz, o ar está entrando pelo nariz, mas a gente observa aí que o ar não está passando porque o palato mole está travando a passagem. Por quê? Porque o palato mole está em contato com a língua está empurrando para trás numa posição que favorece o fechamento das vias aéreas a ponto de tocar
o palato mole e fechar a passagem de ar. Então, o paciente, ele literalmente não vai respirar. Tá? Então, nós temos que ter uma análise muito minuciosa nisso aí. Ok? Pode passar, por favor. Só o conceito de apneia. Né? A apneia é a parada respiratória no mínimo de 10 segundos durante o sono, certo? Havendo fechamento total das vias aéreas superiores, dificultando a chegada da oxigenação até os pulmões, certo? Então, nós temos também uma questão que a gente sempre fala de susceptibilidade, né? A maior parte dos pacientes apneicos, nós vamos encontrar, né, o paciente obeso, principalmente com obesidade a nível abdominal e cervical, né, a nível de cabeça e pescoço, certo? Paciente com idade, né, porque a idade é um fator também que favorece por conta da flacidez, então, principalmente mulheres que estão chegando à menopausa, com alterações hormonais, então são pacientes que acabam equalizando esse índice, né, com homens obesos, certo? E, no caso, a idade, né? A idade, né, com o tempo vai passando, a sexo e idade, né, principalmente homens, né? E a idade vai passando, homens e mulheres vão tendo um encontro, né, desses índices por conta das alterações hormonais que as mulheres têm e ganham de peso com a possível flacidez tecidual. Então, nós temos que ter esse conhecimento também quando o paciente chega, saber o perfil do paciente, qual é o perfil desse paciente que está chegando, qual é o fenótipo desse paciente, né? Isso é importante para a gente poder ajudar no diagnóstico, porque às vezes você vai receber um exame de polissonografia, mas você recebeu um resultado onde não marcou nenhuma alteração, e você vê que o paciente está conversando com você e está roncando acordado. Aí você vai falar, poxa, eu estou desconfiando que esse paciente tem alguma coisa que não está normal. E você vai mandar esse paciente novamente. Então, se você não tem esse bom senso, né, não é o exame que vai te favorecer. O exame vai te trazer um resultado, mas você pode ter o direito de desconfiar e pedir para repetir o resultado, repetir o exame. Ok? Porque às vezes pode chegar paciente que tem apneia, mas chega com um diagnóstico negativo, mas ele vem com um diagnóstico de ronco. Você vai tratar o paciente como ronco, você não sabe nem o que o paciente tem. Você tem que tentar orientar novamente, pedir um novo parecer, pedir um novo diagnóstico, fazer um novo exame, para você tentar, pelo menos, pegar pelo que você está tirando, né, dos seus exames ali, né? Você está tirando tudo dos seus exames, você tem a noção de que ele pode estar marcando um falso positivo ou um falso negativo, certo? Pode passar, por favor. Pode passar de novo. Então, além de nós termos uma parada respiratória de 10 segundos para diagnosticarmos, né, dentro de um exame de polissonografia, a apneia, nós temos ainda a questão de níveis de apneia. Então, quando nós temos um índice de apneia e hipopneia menor do que 5 por hora, pode ser considerado paciente normal. Quando nós temos um paciente de 5 a 15 eventos por hora, então nós fazemos eventos sempre por hora, não é pelo tempo total de sono, não, dentro de uma polissonografia, tá? Mas quando nós temos por hora pelo menos 5 a 10, de 5 a 15, nós temos uma condição leve. De 15 a 30, nós temos uma condição moderada. E de 30 para cima, nós temos uma condição grave. Então, tudo isso aí é importante a gente saber também. Por quê? Porque o paciente, ele vai chegar com o exame para você e você pode também ter o benefício da dúvida, né? Você vê um paciente que não dorme, reclama que está tendo noites péssimas, que não tem um dia saudável, o paciente acorda cansado, acorda com sono, dor de cabeça, é um paciente com risco de acidente automobilístico, acidente laboral. Então, é um paciente que você tem que ter uma atenção especial com ele, pelos relatos desse paciente, a ponto de você ter aquela dúvida se aquele exame está realmente correto, ok? E aí entra a equipe multidisciplinar. Vocês vão conversar com um colega fisioterapeuta, vão conversar com um colega médico, entendeu? Para poder tentar entender o que está acontecendo com esse paciente, se realmente aquele diagnóstico ele é um diagnóstico correto. E, além disso, nós vamos cair novamente num novo exame. Pode ser que dê a mesma coisa. Ok,
Agora estou convencido de que realmente o exame objetivo de polissonografia me trouxe resultado real. Mas até então a gente tem que ter o entendimento geral de tudo que a gente trabalha na parte de fisiologia, na parte de conhecimento de doenças, para a gente poder realmente ver se esse paciente tem ou não aquele resultado real ou não, ok? Pode passar, por favor. Principais fatores etiológicos, nós temos a falta de higiene do sono, como eu falei para vocês, que é uma situação comportamental. É o paciente que come coisas pesadas antes de dormir, é o paciente que bebe, toma bebida alcoólica todos os dias antes de dormir, né? É aquele paciente que fuma, certo? É aquele paciente que vai deitar e tem uma discussão familiar, né, com o companheiro, né? É aquela pessoa que vai deitar e fica com o celular na cara, utilizando luz artificial, vai deitar e vai ligar a televisão, ficar com luz artificial no rosto, certo? Então, tudo isso são questões de hábitos comportamentais que a pessoa tem que mudar, tá? Porque senão nenhum resultado, nenhum tratamento que você fizer vai dar resultado positivo, tá? Então, isso aí é uma questão que a gente tem que ter muito cuidado também com a higiene do sono. A higiene do sono é importantíssima dentro do resultado. Não tem como a gente fugir disso, tá? Outra questão também, como eu falei, a menopausa, idade, sexo, né, sobrepeso, gordura abdominal e cervical. Então, tudo isso aí são situações, são fatores que a gente sempre considera que são fatores que a gente observa no paciente para saber se o paciente, antes ou depois de chegar ao exame do paciente, para a gente saber se vai confirmar ou não tudo que a gente observa nesse paciente, para saber se o paciente já está na menopausa, saber se o paciente já tem uma idade avançada, né? Saber se o paciente está com sobrepeso, né? Como é que está a circunferência de pescoço. Isso tudo a gente confere no exame físico. A gente tem que ter uma fita métrica e observar qual o tamanho, qual a largura do pescoço do paciente, qual a largura do abdômen do paciente, entendeu? A largura do tronco, né? Então, tudo isso aí a gente tem que ter um cuidado especial na hora de avaliar o paciente, não somente com o papel do diagnóstico na mão, ou com a indicação do colega que vai mandar o paciente para vocês. Então, a gente não pode só ficar preso a isso, tá bom? Questão hormonal, como eu falei, certo? Posição de dormir, a posição é importante também. O paciente, a gente sabe muito bem que o paciente dorme de barriga para cima, a chance dele roncar é muito grande, provoca inflamação, né, na região de hipofaringe, de orofaringe, de nasofaringe, certo? A ponto de provocar também a irritação e também o aumento de volume. E esse aumento de volume provoca o quê? A diminuição da luz do espaço aéreo, certo? Características crâniofaciais, aí nós entramos muito também nas características crâniofaciais, a gente tem que ter esse cuidado também com o paciente, até para poder indicar qual tipo de tratamento. Será que um paciente que tem uma alteração crâniofacial de forma exagerada, esse paciente vai conseguir utilizar de forma correta o aparelho? Talvez não. Talvez não faça efeito nenhum, né? Então a gente tem que saber isso também, por quê? Porque daí pode ser que a gente precise indicar esse paciente para um cirurgião bucomaxilo, que vai tratar a parte esquelética desse paciente, certo? Limiar de despertar, paciente que tem baixo limiar, paciente que acorda com qualquer coisa. O paciente está dormindo 3 horas da manhã, passa um mosquitinho no ouvido dele, o paciente acorda. Então, tudo isso aí atrapalha na hora de você observar o paciente que está com algum distúrbio, tá? Alteração muscular faringiana, certo? Alteração neurológica no centro respiratório. Então, tudo isso aí a gente pode considerar também a apneia como um fator, uma doença, uma doença, uma neuropatia de forma local, certo? Então, quando a gente não tem um centro respiratório trabalhando de forma correta, né, nós podemos ter uma neuropatia. Então, durante os movimentos involuntários torácicos, né, os movimentos musculares, então nós temos o quê? A gente está fazendo movimentação, mas às vezes o ar não está passando. Então, tudo isso aí a gente tem que ter muita consideração na hora. Então, o paciente que pode ter alguma alteração neurológica, é um paciente que às vezes está com algum déficit na hora de ter a representação do seu centro respiratório, do bulbo. Okay? Então, isso é importante também, porque
vem de uma forma involuntária. Então, essa forma involuntária é importante. Tá? E um desequilíbrio anatômico, né? Que também tem, além do que eu passei através das características craniofaciais, também tem o desequilíbrio anatômico, né? Então, isso vai desde de uma questão, né, de obstrução na região nasal, né, passando por tecidos moles também, questão em relação à amígdala, com relação às questões também de tumores na região nasal, de presença de adenoide, presença de desvio de septo. Então, tudo isso aí nós podemos colocar como desequilíbrio anatômico também. Ok? Pode passar, por favor? Olha só, isso aqui eu quis mostrar para vocês o seguinte. Na parte de mecanismo, o que acontece muito quando a gente pega um paciente, por exemplo, que vai ter um paciente que pode ter alguma alteração mais grave, como, por exemplo, um AVC ou uma alteração cardiovascular, temos que ter atenção muito grande, conhecimento muito forte em cima disso aí. Na parte de mecanismo, nós temos uma tríade que é importantíssima, que é o estresse oxidativo, né? O paciente que tem essas alterações respiratórias, ele pode provocar um estresse oxidativo que pode chegar ao ponto de provocar alguma alteração de inflamação no endotélio do vaso, né? Sendo um fator de risco para AVC e infarto do miocárdio. Então, isso é muito importante. Então, nós estamos lidando com vidas, não só pelo fato de estar atendendo apenas o paciente que necessita de cuidados intrabucais ou intraorais. Nós estamos trabalhando com pacientes que têm risco de vida, risco de morte aí. Tá? Além também nós temos também um aumento da função simpática, certo? Então, aumento da função simpática, aumento do estresse oxidativo e aumento da inflamação do endotélio são fatores gravíssimos a ponto de termos risco de AVC e um risco também do infarto do miocárdio. Tá? Então, são situações que a gente tem que ter um cuidado muito grande com esses pacientes. São pacientes que a gente tem que criar uma responsabilidade em cima da gente, em cima de uma equipe também, para poder fazer o melhor possível para esses pacientes aí. Sabendo que grande parte das pessoas hoje dormem mal, tem alterações, né? Depois dessa pandemia que nós tivemos aí, essa loucura toda, nós sabemos que muitos pacientes, né, muitas pessoas, né, tiveram alterações. Acredito que muitos de vocês, né, no consultório de vocês, devem ter observado a quantidade de dente quebrado, dente fraturado, por conta de pacientes relatando bruxismo, estresse, coisas que não aconteciam antes, noites mal dormidas, né, alterações, disfunção sexual, né, alterações na respiração, alterações durante o sono. Então, assim, são situações que os pacientes estão procurando a gente, não só pelo fato da saúde intraoral, mas também para a saúde e bem-estar geral. Certo? Passem, por favor. O quadrinho embaixo mostra o seguinte: quando nós temos um paciente, que eu vejo muito, até falei na aula, né, que eu dei para a turma aí da TecDent, é importante saber o seguinte: a gente tem um hábito de achar que o tempo é mais importante do que a nossa vida, né? Então, tem muita gente que tem um hábito errado de chegar e falar assim: eu vou viajar para a praia com a família às 3, 4 da manhã. É um erro gravíssimo isso. Então, são questões de hábito. São questões de higiene do sono que eu falei, são questões comportamentais. Isso é uma coisa que a gente tem que cortar. Não dá, mas eu vou pegar engarrafamento para poder chegar na praia. Vai para outro lugar, então. Pega o contrafluxo. Porque, infelizmente, você está colocando a sua família em risco. Porque 3, 4 horas da manhã é um horário onde nós estamos atingindo o sono mais profundo, que é o sono REM. É o sono paradoxal. É o sono dos sonhos. É o sono onde nós temos a menor temperatura do corpo. Nós estamos iniciando às 4 da manhã, né, a nossa possibilidade de termos o sono REM, essa bênção do sono REM, né? Então, nós temos uma diminuição da temperatura, nós temos a diminuição do poder de alerta, nós temos um sono desincronizado, nós temos um sono paradoxal, nós temos um sono de rápido movimento ocular. É justamente nessa hora que nós temos a menor temperatura do corpo. O corpo está numa temperatura menor
Então, ele é um corpo que tem uma sonolência maior. Então, você vai pegar o corpo, você vai pegar o seu corpo e vai levar, colocando a família inteira na mesma situação, dentro de um carro, vai pegar um carro e vai pegar uma estrada no momento onde você, que é o comandante, e está numa situação onde você coloca todo mundo, né, numa situação de risco, é uma inconsequência. Então, isso também faz parte de higiene comportamental do sono. Então, isso a gente tem uma coisa que a gente tem que cortar. Tanto que a questão de diminuição da temperatura corporal faz parte da qualidade do sono. Então, nós temos que passar por isso. Nós temos que diminuir realmente a nossa temperatura. Então, o ideal, quem consegue dormir bem com quarto quente? Não consegue. Luz no rosto, quarto quente, isso tudo é completamente fora da realidade de quem quer ter uma boa noite de sono. Não tem como. Então, infelizmente, tem que começar a mudar esses hábitos. Ok? Pode passar, por favor. Aí, ó. Esse quadro mostra bem isso. Nós sabemos o quê? Que quando nós passamos, toda vez que a gente vai mostrar à noite, a temperatura corporal, ela tem que diminuir. De dia, ela aumenta, de noite, ela diminui. Então, tem que acontecer. E o momento mais crítico é justamente no horário que eu falei para vocês. Entre 3 e 4 horas da manhã, que é o horário que as pessoas se aventuram querendo pegar o carro para poder correr risco de acidentes automobilísticos. Ou até laborais, né? Para quem é trabalhador, né, motorista, né, ou trabalhador noturno. Isso serve também para quem é trabalhador noturno também. Paciente que o profissional que faz turno ou que faz plantão, ele corre esses riscos também. Apesar de ele estar acordado, ele corre os riscos. Ele está alterando o seu ciclo, seu ritmo circadiano. Então, isso aí é um problema. Isso leva um jet lag, né, que a gente chama que é aquela alteração do ritmo, que é aquela pessoa que viaja de avião, né, que muda o fuso. Então, isso aí é um problema que tem que ser sanado. Então, a gente não pode procurar esse tipo de problema, né? A gente tem que tentar encontrar a solução aí. Tá bom? E como nós começamos com o quê? Com mudança de hábito. Sem a mudança de hábito, sem a mudança comportamental, nenhum tratamento vai ser 100% eficaz. Tá? Pode passar, por favor. E aí que eu falo para vocês. O ideal é a luz natural, não a luz artificial. A luz artificial nós chamamos de um mal do século. Ah, mas ela só se concentra à noite quando a gente vai utilizar o celular? Não. Ela entra no nosso cérebro agredindo todos os nossos tecidos. Então, quando você vai à noite, você está à noite no celular, com o celular no rosto ou com a televisão no rosto, você está provocando alterações. Da mesma forma, aquelas pessoas que falam, eu não vou acordar cedo não para poder treinar, né? Eu vou fazer à noite. Está errado também. Porque à noite, além de você aquecer o seu corpo, você também está provocando a luz artificial a ponto de alterar também o seu ciclo. Então tem que ter muita atenção para isso também. Até para os horários de treino, de musculação, do que quiser chamar. Tá? Qualquer atividade física, o ideal é que seja feita, não seja feita próximo da hora de dormir. Da mesma forma que eu falo da alimentação, já falei anteriormente, né? Pode passar, por favor. Pode passar. Já falei sobre o sistema digestório, né? Pouca coisa, né? Que é a lentidão de toda a alimentação que a gente faz, que existe, né? Ocorre a digestão, só que ela ocorre de forma lenta quando a gente está dormindo, que é para acontecer de forma fisiológica dessa forma, diferentemente quando nós estamos em vigília ou acordados. Mas quando nós temos uma alimentação muito pesada, pode ser que nós alteremos aí o nosso tempo, né, de digestão, certo? E no sistema imunológico, eu também falei um pouco isso também sobre o sistema imunológico na aula que eu passei na 2 semanas atrás, né, com a turma. O sistema imunológico é importante também, porque nós temos, pode ser, tá? Não tem nada comprovando que noites mal dormidas podem alterar o sistema imunológico. Não tem nada 100% ainda comprovado. Mas é uma questão importante que a gente tem que saber também, porque o paciente ele pode ter, a pessoa que está sofrendo de estresse, tem alguns estudos que mostram pessoas fazendo testes, né, para poder ver quanto que ela aguenta acordada, quais são as consequências.
Foram feitos vários testes no passado sobre isso, né, com humanos mesmo, e que a pessoa teve alterações de humor, alterações de irritabilidade, agressividade, a pessoa não respondia por ela mais. Então, entende também que o sistema imunológico pode estar enquadrado nisso, principalmente aquelas pessoas que a gente até recebe algumas orientações de não vacinar ninguém quando o paciente não está com uma noite, né, bem dormida. Então, o paciente, por exemplo, o paciente saiu do plantão, passou um plantão de 24 horas, não dormiu absolutamente nada e vai vacinar. A vacina perde o efeito de mais de 50%. Então, é um fator também que pode ser estudado lá na frente, a ponto de comprovar que o sistema imunológico também é um fator completamente alterado com relação a déficit de sono. Tá? Então, pode ser, não estou afirmando isso, tá? Mas pode, por algumas ligações que a gente pode fazer, a gente pode até entender dessa forma também. Tá? Mas é comprovado que alterações na vacinação por privação de sono, elas estão bem relacionadas também. Tá bom? Pode passar? Pode passar isso aí também. Essa próxima aí já pode passar, que isso aí é do meu... Isso aí é muita coisa... Pode passar isso aí. É muita coisa escrita, porque eu joguei isso aí para um e-book que eu estou fazendo, tá? Mas, enfim, vamos lá. Vamos dar sequência aqui. Espera aí um pouquinho só. O sistema respiratório, importantíssimo, né? O sistema respiratório, para o paciente poder oxigenar. Depende do sistema respiratório. Depende de musculatura, da musculatura intercostal, do diafragma, né? Todos os músculos da respiração fazem parte na hora do paciente puxar aquele oxigênio. Mas nem sempre o paciente que você pode até filmá-lo, que parece que o paciente está fazendo um movimento torácico para poder respirar, nem sempre aquele ar está passando para onde ele tem que passar. Então, se você ficar preocupado, eu estou dormindo mal porque eu estou observando se o meu marido eu estou vendo que ele está roncando muito, eu estou vendo se está respirando, estou preocupado. Esquece, não dá para você ver isso. Você vai se privar de sono por uma coisa que às vezes o seu marido está fazendo, movimentação torácica, e às vezes o ar não está passando. Então não tem como você saber se está acontecendo ou não. Tá? Então é uma situação involuntária, né? Como eu falei para vocês, a questão do centro respiratório, que vai estimular, vai fazer uma sinapse neuromuscular a ponto de fazer essas contrações, mas às vezes o ar não está passando, por conta de uma obstrução que pode estar ocorrendo. Tá? E a apneia, gente, ela ocorre ali, ó, na faringe. Dá uma olhada nessa foto aí. Ela está lá em cima, ela está na faringe. A apneia ocorre na faringe. O ar não passa pela faringe. Ele pode passar pelo nariz, pode passar pela boca, mas se tiver alguma obstrução na região de faringe, ele não vai passar. Tá? Então, o nosso grande desafio é faringe. Tá? Os otorrinos, eles fazem muita cirurgia de faringe, né? O bucomaxilo faz muita cirurgia, faz cirurgia ortognática, né, no caso, para poder fazer o avanço bimaxilar, para jogar essa estrutura de maxila e de mandíbula para frente, literalmente, a ponto de aumentar a luz da faringe. Então, você consegue aumentar a luz da faringe através de vários tratamentos, tá? Então, se você faz uma cirurgia de avanço bimaxilar e avança essa faringe, é um fator positivo, é um fator que você está conseguindo fazer com que passe o ar até as estruturas da via aérea inferior, pela via aérea superior até a parte inferior, tá? Então, isso é importante. Da mesma forma, o trabalho que nós fazemos dos aparelhos intraorais, dos dispositivos intraorais, que normalmente é o clínico que faz, né? Ele também faz esse mesmo avanço da mandíbula a ponto de abrir um caminho da faringe para tirar essa compressão que existe, né, dessas estruturas. Então, quando eu falei para vocês lá atrás a posição de dormir, é importante também, porque quando a gente dorme de lado, nós estamos utilizando a gravidade a nosso favor, a ponto de não fechar essa faringe. Mas aí, quando nós estamos dormindo de barriga para cima, a gravidade puxa de uma forma errada para a gente, né? Porque você utiliza além da gordura que o paciente tem, que o paciente sofre disso, você ainda tem a força da gravidade ainda que está empurrando as estruturas da faringe a ponto de fechá-las. Bom, pode passar. E aí vem um sistema nervoso, que nós vamos ficar muito atentos aí
a questão do sistema nervoso central, né? Principalmente a medula espinhal, que faz a comunicação entre o nosso sistema respiratório e o sistema nervoso, certo? Então, nós temos também o sistema nervoso periférico, que é o responsável, né, pela puxada, vamos dizer assim, né? Eu não digo puxada, mas pelo fator para poder trazer, né, todo aquele ar para dentro, que é necessário para oxigenar o nosso sangue, para que o sangue consiga nutrir os tecidos, as células, e as células poderem chegar até os tecidos. E nós trabalhamos muito com o sistema nervoso simpático e parasimpático, que fazem parte do sistema autônomo, tá? Que são involuntários, certo? E nós temos o somático, que é o sistema voluntário. Então, nós temos o simpático e parasimpático, como eu falei para vocês, a questão de inflamação do endotélio do vaso vem justamente, tá, através também, além do fator qual que é o nome mesmo? Até esqueci aqui. O fator deixa eu puxar aqui. Oxidação, né? Quando a gente fala de um fator de oxidação, é importante para a gente. Deixa eu passar. É importante para a gente saber que todo fator oxidativo e todo fator de ação maior do sistema nervoso simpático pode acarretar justamente na inflamação do endotélio, podendo levar o paciente ao AVC e às vezes também ao infarto do miocárdio, ok? Pode passar, por favor. Eu quis falar estresse oxidativo, desculpa, tá? Eu falei de oxidação, mas não deixa de ser, tá? Mas é o estresse oxidativo, eu já tinha falado anteriormente. Então, quando nós temos o tronco encefálico que vai fazer a comunicação, certo? Ele é importantíssimo. E é nele que nós temos ali, né, o mesencéfalo, nós temos a ponte, temos o bulbo, que vai ser o nosso centro respiratório, que vai fazer, que tem ação, como eu falei para vocês anteriormente, que tem ação involuntária na hora de fazer a respiração de forma involuntária, tá? Pode passar para mim que eu vou mostrar de uma forma mais simples aí, que é justamente ali, ó, na primeira imagem, nós temos o tronco encefálico, nós temos o mesencéfalo basal, nós temos a ponte, nós temos o bulbo, tá? Então, nós vamos ter dentro do nosso tronco encefálico, que vai fazer justamente a comunicação até o sistema muscular, certo? Pode passar. Tudo que nós fazemos com relação a que nós chamamos de sinapse, nós temos sempre, dentro do sistema nervoso central, nós temos sempre que vai chegar para ele, que é uma resposta de via aferente, que vai sempre subir até o sistema nervoso central para que volte ao sistema efetor, né, uma resposta eferente. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo de receptor. Eu vou queimar o meu dedo, né? Na hora, eu vou dar uma resposta aferente ao meu sistema nervoso central, que é aquela sensação de queimação. O sistema nervoso central, ele vai receber aquela informação vai ser filtrada e vai ser jogada novamente de forma eferente ao efetor para eu poder tirar o dedo do fogo. Porque ali, o que acontece? Eu coloquei o dedo no fogo, chegou até o sistema nervoso central, que aquilo vai me queimar, e o sistema nervoso central ele vai justamente jogar novamente uma resposta eferente a ponto de trazer aquela sensação da gente sentir que aquilo vai pegar na hora, a gente vai ter que tirar o dedo na hora ali para poder não queimar. Então, isso aí, tudo que a gente faz, que nós chamamos de sinapse, e a respiração nossa não deixa de ser. Então, o sistema nosso vai chegar, vai tentar fazer a movimentação, vai pedir permissão para o sistema nervoso central ajudar a fazer a movimentação torácica para poder fazer a puxada de ar, para que depois chegue novamente aos tecidos de forma efetora ou, né, vai chegar ao efetor de uma via eferente, né, aquele ar a ponto de nutrir os tecidos que são necessários para que nós consigamos aí fazer a nossa oxigenação,
tá? Então, essa sinapse é importante, esse conhecimento que nós temos que ter, ok? Pode passar, por favor. Nós temos as fases do sono, certo? As fases do sono, deixa eu só, tá. As fases do sono, nós temos o sono não REM e nós temos o sono REM. Como eu falei para vocês, o sono REM é aquele sono paradoxal, aquele sono, né, de movimentos oculares rápidos, é o sono dos sonhos. É o sono que nós vamos armazenar todas as informações que nós tivemos durante o dia, né? E aquilo nós vamos transformar, né, em algo prazeroso, né? Talvez seja prazeroso. Não estou falando não estou falando somente dos sonhos, né? Mas nós vamos ter prazer em dormir no momento que nós acordarmos completamente higienizados, completamente relaxados. Aquilo vai nos dar prazer. Então, é muito importante, né? Nós temos esse conhecimento que o paciente tem que ter esse bem-estar, né? Senão, você não tem qualidade de vida. E o sono REM, ele está enquadrado ali em mais ou menos 25% do nosso tempo total de sono. Então, isso é importante a gente ter essa qualidade. Então, a gente não está falando nem de quantidade, estamos falando também de qualidade, né? E é importante, né? Às vezes a gente pergunta para o paciente, isso faz parte também do nosso conhecimento geral do paciente, na anamnese, no exame clínico e no exame físico. É saber se o paciente costuma sonhar. Ah, você sonha? Ah, eu sonho. Costuma lembrar? Costuma. Então, você sabe que o paciente ali, ele está tendo um bom retorno, né? Um bom sono REM, talvez, né? E se ele está lembrando, o seu hipocampo também, cerebral, está funcionando muito bem. Então, ele está com uma memória muito boa. Então, quando nós temos uma boa noite de sono, nós preservamos bem o nosso cognitivo e nossa memória do sono. Nossa memória durante o dia também, certo? Você vai lembrar bem das suas atividades diurnas? Vou lembrar. Por quê? Porque eu estou com uma boa noite de sono, estou conseguindo conservar, estou conseguindo liberar todas aquelas toxinas, né, do nosso sistema linfático, do nosso sistema linfático também, que estão eliminando e estão dando espaço ao nosso corpo para poder receber informações que nós vamos utilizar de importante para o nosso dia, ok? Então, nós temos algumas ondas aí que vocês observam aí do lado direito da tela, observando algumas ondas que a gente não tem necessidade do profissional dentista interpretar essas ondas quando nós pegamos um paciente com uma polissonografia, tá? Não é 100% necessário, tá? Quem não quiser, fica a critério, tá? Eu tive que aprender, né? Eu fiz o curso, eu tive que aprender a interpretar exame de eletroencefalograma, eletrocardiograma. Então, essas ondas aí aparecem muito no eletroencefalograma, tá? E é importante a gente ter essa noção aí para poder poder analisar bem o estado geral do nosso paciente quando nós recebemos aí o diagnóstico, ok? Podem passar. Não só também, né, com relação ao eletroencefalograma, mas nós temos também o eletromiograma. Por que o eletromiograma é tão importante? O eletromiograma, nós conseguimos, às vezes, diagnosticar bruxismo através do eletromiograma da polissonografia. O eletromiograma também é importante saber que horas que o paciente realizou aquele movimento. Porque, normalmente, dentro do sono REM, que é o movimento dos sonhos, né, a fase do sono dos sonhos, como eu falei para vocês, nós temos a fase de atonia muscular. Nós não temos movimentação, nós não temos movimentação muscular, né? Então, se o paciente está realizando alguns movimentos musculares, talvez o paciente, naquela hora, não esteja fazendo sono REM. Né? Nós temos, durante o sono não REM, na fase N1, N2, N3, como eu coloquei no slide anterior, nós temos a fase de hipotonia muscular, nós temos a diminuição do tônus. E durante o sono REM, nós temos a atonia muscular. Tá? Por isso que é importante a gente também ter o conhecimento de não ingerir bebidas alcoólicas quando formos dormir, porque a bebida alcoólica já costuma provocar o relaxamento muscular. E quando nós entramos na fase de relaxamento muscular, normalmente no sono REM, que ocorre em torno mais ou menos de 4 a 6 horas da manhã, né, nós temos esse problema somatizado, né, vamos dizer assim, nós temos um plus, né, dentro da nossa atonia, que é a questão da utilização de bebida alcoólica, diminuindo ainda mais o nosso tônus muscular. Temos alguns exames, nós temos a polissonografia tipo 1
tipo 2, tipo 3 e tipo 4, onde nosso padrão ouro normalmente é o tipo 1, ela vai fazer o diagnóstico objetivo da nossa polissonografia, da qualidade e quantidade de sono do paciente, mas através de exames laboratoriais, dentro de um laboratório, desculpa, tá? Nós temos a tipo 2 domiciliar, que é feito dentro do domicílio do paciente. Muitos entendem também que o paciente, ele dormindo em casa, ele vai ter uma melhor qualidade de sono, vai ter um melhor desempenho na hora de trazer esse exame, pode ser também uma opção, tá? Mas ainda o tipo 1 ainda é mais completo, tá? Ele minimiza, ele tem o poder de minimizar os erros possíveis dentro de um exame. Porque, por exemplo, se o paciente for dormir em casa com o tipo 2 e algum eletrodo sair durante a noite, é exame perdido, tá? O exame tipo 3, ele pega muito bem para nós que diagnosticamos, para nós que queremos o diagnóstico de ronco e apneia do sono, tá? Então, ele é muito bom para quem vai fazer o tratamento de distúrbios respiratórios. E o tipo 4 é a oximetria. Nós temos o Biologix, muita gente tem o Biologix hoje, até muitos dentistas têm o Biologix hoje para poder diagnosticar, mas sabendo que ele não diagnostica, tá, o ronco e a apneia, tá? Ele vai diagnosticar muito bem ali uma oximetria através de o quanto o paciente está oxigenando. Mas fases de apneia e fases do sono, ele não vai diagnosticar, ok? Pode passar, por favor. Aí, mais algumas ondas que nós costumamos observar, né? De padrões de atividade elétrica cerebral que nós flagramos, né? No nosso eletroencefalograma. Lembrando, mais uma vez, que nós temos o eletromiograma, eletroencefalograma, eletrocardiograma. Nós temos também o eletrooculograma, né? Que para a gente poder flagrar, principalmente o sono REM, nós observamos um rápido movimento dos olhos através do eletrooculograma, tá? Pode passar. Então, nós temos os tratamentos nos pacientes através de cirurgias de tecidos moles, igual eu falei, né, na parte aí do slide, na parte da direita, né? Nós temos as cirurgias esqueléticas realizadas principalmente por cirurgiões bucomaxilos. Cirurgia de tecidos moles, nós temos a maioria realizada por médicos otorrinos, certo? Nós temos o implante hipoglosso também, que é um implante realizado na região atrás da língua ali, né? Perto lá mais próximo da úvula, ali já jogado ali perto do nervo hipoglosso ali, lá perto já quase na hipofaringe ali, onde o paciente vai poder fazer, são instalados implantes ali de estímulo elétrico a ponto do paciente vibrar e não e retrair aquele tecido que está quase colabando com a outra parede. Então, impedindo ali a passagem de ar, né, através da luz da faringe, né? Então, aquilo ali a gente consegue utilizar esses implantes para poder fazer a vibração e diminuir essa proximidade entre as paredes, tá? Tem a acupuntura também, que ajuda muito, né? Principalmente nas questões comportamentais do paciente. A fonoterapia é importantíssima, tá? O fonoaudiólogo, ele é muito importante, que ele vai fazer estímulo de toda a musculatura parafaringiana através de exercícios miomusculares, através de estímulos miofuncionais, tá? E nós temos também os aparelhos intraorais, realizados pelos dentistas clínicos ou formados em odontologia do sono, que faz avanço mandibular, né, para poder aumentar também essa distância entre as paredes da faringe. Lembrando que a apneia está na faringe, né? E os PAPs, né, que são aparelhos que fazem pressão positiva de ar, que eles vão abrir a proximidade das paredes através de pressão aérea, ok? Pode passar, por favor. E aí vem a questão, quais são os principais tratamentos? CPAP e AIO. AIO é o aparelho intraoral, realizado pelos dentistas. E aí vem a polêmica, qual é mais eficaz e qual tem a melhor efetividade? Então, vamos lá, que tem maior eficácia, que seria o quê? Resultado positivo a curto prazo. Normalmente é o CPAP, certo? E qual que tem melhor
efetividade, que seria o resultado positivo a longo prazo, nós podemos considerar que pode ser o aparelho intraoral. Porque o aparelho intraoral, o paciente ele consegue utilizar por mais tempo, ele não tem queixa de não adesão ao sistema de tratamento, porque muita gente não consegue se adaptar ao CPAP. Então, o aparelho intraoral entra como um grande aliado a esses pacientes, tá bom? Então, existe também as indicações principais. As indicações principais para pacientes com ronco e apneia leve, nós temos o aparelho intraoral. Para apneia moderada e apneia grave, nós temos o CPAP. Porém, os pacientes que não se adaptam ao CPAP, independente da condição dele, se ele está grave, está moderado, nós utilizamos muito o aparelho intraoral como uma opção padrão ouro quando o paciente não consegue se adaptar ao CPAP. Tá? Mas isso aí é questão de indicação, isso aí é muita conversa que a gente tem que ter ainda para poder ter uma orientação bem, vamos dizer assim, bem positiva sobre isso, certo? Então, vai ser sempre uma polêmica, quem vai tratar esse paciente, quem vai tratar, quem vai fazer, qual o tratamento vai ser utilizado. Então, ainda é uma polêmica ainda muito grande dentro da equipe multidisciplinar, tá? Mas é o paciente, no final, que vai dar os resultados, tá? Então, a gente vai saber se o paciente tem adaptação, se ele está adequado ao tratamento ou não, nós vamos saber na hora e quais são os resultados, qual opção foi utilizada para a gente poder ter o melhor resultado possível, ok? Pode passar. Alguns exemplos de aparelhos, tá? Que nós utilizamos dentro do plantel aí dos dentistas formados em odontologia do sono, né? Tem aparelhos de diversos modelos. Cada aparelho desse também tem a sua indicação para cada paciente. Então, não é simplesmente vou fazer um aparelho para o paciente. Não. Vou comprar aquele aparelho da farmácia. Não. O aparelho tem que ser individualizado. O aparelho não é só colocar a arcada do paciente. Isso não é individualização. A individualização que a gente fala é a titulação, é o poder de ajuste que cada aparelho tem que ter para cada caso do paciente. Tem paciente que tem insônia, é um tipo de aparelho. Tem paciente que tem claustrofobia, é outro tipo de aparelho. Tem paciente que tem DTM, outro tipo de aparelho. Paciente que tem bruxismo, outro tipo de aparelho. Paciente DTM vai passar primeiro, né? Se for uma DTM sintomática, vai passar por um tratamento primeiro por um profissional especialista. Depois, sim, o paciente está liberado para poder fazer a utilização do aparelho intraoral. Então, a gente tem que pensar muito antes de fazer qualquer indicação, ok? Pode passar. Isso aí é o que eu falei para vocês várias vezes sobre higiene do sono, certo? Isso aí é importante, vocês terem essa noção. Então, isso fica uma dica importante aí, né? Evitar cigarro e álcool antes de dormir, certo? Transformar o seu quarto num ambiente confortável, refrigerado, fresco, né? Deitar quando tiver sono, não adianta você deitar para assistir televisão, isso não é higiene do sono, certo? Evitar café, evitar alimentos calóricos, alimentos de qualidade e quantidade que vão atrapalhar o seu sono, certo? E diminuir também a luz artificial dentro do quarto. Pode passar. Demais dicas, certo? Então, nós temos aí essas dicas aí que são importantes, né? Eu acho que isso aí pode ser algo que cada um de vocês pode guardar para poder orientar o paciente de vocês e vocês utilizarem também, né? Porque não adianta só faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Nós temos que dar exemplo também, certo? Pode passar. E aí fica meu agradecimento a todos vocês aí, né, por estarem comigo hoje aí, para essa palestra, né, o Alexandre, os demais professores também, toda a equipe, o Vitor, o Sérgio. Fica aí meu agradecimento para todos vocês. Para aqueles que quiserem meu contato aí, tem meu Instagram, tá? Podem fazer contato a qualquer momento, tá? Eu terei o maior prazer aí em estar recebendo vocês, para qualquer dúvida, qualquer dica, qualquer questão aí que vocês tiverem dúvidas aí, eu estou inteira à disposição, ok? Salve, professor Guilherme. Sabe o que é? Deu Paz. certo. Foi boa aula, maravilha.
explanação maravilhosa, acho que ficou dentro do que era a proposta do meeting, realmente é demonstrar essa importância de multidisciplinaridade, né? Até engasguei a língua aqui, principalmente para a gente ter a determinação de plano de tratamento e evolução, né, do tratamento. Então, foi muito bacana, e relembrando aí que o professor Guilherme já está ministrando um curso, são em 4 módulos, sobre odontologia do sono. Já foi a primeira turma já foi o primeiro módulo, vai ser o segundo módulo agora, no próximo mês, e que nós vamos iniciar uma outra turma, né? Uma outra turma de odontologia do sono, então nós teremos aí um segundo primeiro módulo, né, Guilherme? Tá bom? E, Guilherme, mais uma vez, obrigado pela sua presença, a sua explanação sempre muito clara, sempre muito objetiva, e com conceitos aí muito importantes para nós, tá? Valeu aí mais uma vez por essa parceria. Eu que te agradeço, beleza? Alexandre. Obrigado pela oportunidade aí mais uma Tudo vez. de bom aí para você. Valeu, vocês também.